Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus, iniciando mais uma semana da nossa escola bíblica dominical, lição de número 5 da nossa lição do quarto trimestre de 2022, falando sobre a justiça divina. A lição de número 5 vai tratar sobre a questão contra os falsos profetas. E o nosso texto áureo está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres ou doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, o apóstolo Pedro está sendo bem claro quando ele diz, olha, assim como no passado houve falsos profetas entre o povo, assim também, ele está falando agora para o seio da igreja, assim também vai aparecer falsos ensinadores, falsos mestres, né? E a verdade prática diz assim: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvida no coração do seu povo, né? A exortação bíblica é bem clara: pregues a palavra, pregues o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, o evangelho do arrependimento, a sã doutrina do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que se alguém prega outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que essa pessoa não sabe o que está dizendo, que essa pessoa delira e por aí vai. Ele não qualifica essas pessoas que não pregam a sã doutrina. Meus amados irmãos, a leitura bíblica, a leitura diária de hoje, segunda-feira, está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, né? Já desde lá do tempo da lei, quando Deus outorgou a lei para o povo, Deus já exortava o povo acerca dessa questão dos falsos profetas. Então, em Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 20 ao 22, diz assim: porém o profeta que presumir soberbamente e falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que se falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, e nem assim se suceder, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhais temor dele. Tá? Então, meus amados irmãos, uma reta justiça de julgar uma profecia é se ver se o seu cumprimento dela tem contexto, ou se vai cumprir de fato ou não. Então nós precisamos ter esse discernimento. É claro que nós vivemos em outra dispensação, mas na dispensação da lei, tal profeta era verdadeiramente punido. A Bíblia diz bem claro aqui que ele morreria se ele falasse soberbamente coisas do seu coração, falasse coisas que o Senhor não estava lhe mandando, tá? Mas eu gosto muito da letra de um louvor do Marcos Antônio, que ele diz assim, ó, antigamente era assim que procedia, se a profecia falhasse, o tal profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus, meu irmão, que o seu fim com certeza é fatal. Então, verdadeiramente nós temos que estar atentos a essas questões, tá? Porque é uma questão muito séria, tá? Que precisa ser tratada com toda a diligência. A leitura bíblica em classe, eu não vou ler, tá? Mas está em Ezequiel, capítulo de número 13, versículos 1 ao 10. Tá? Então, os irmãos leiam para meditar na leitura bíblica em classe, ok? Vamos lá. A introdução diz assim: depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e também da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Tá? Palavra-chave é a palavra falsidade. Meus irmãos, convenhamos que para as pessoas que vivem no engano, para as pessoas que querem viver de falsidade, na superficialidade, é bem mais fácil ouvir uma mentira do que ser confrontado com a verdade. Tem um texto de Isaías capítulo de número 30,
que o próprio povo chegava para os profetas e falava: não profetiza para nós o que é direito, não profetiza para nós o que é certo, não profetiza para nós essas coisas, profetiza para nós coisas vãs, profetiza para nós adivinhações, coisas que alegram o nosso coração. E parece que passaram os tempos e não mudou muito. Hoje, o que muitas pessoas, não vou dizer todas, claro, porque ainda existe muitas pessoas em nosso meio que gostam de ouvir a sã doutrina do Senhor Jesus, as sãs palavras da Bíblia, mas infelizmente existe uma parte do nosso povo, uma parte considerável, que prefere ouvir lisonjas, que prefere ouvir apenas palavras agradáveis, não gostam de ser confrontados, não gostam de ser exortados, não gostam de ser instruídos. E assim era nos tempos de Ezequiel também. Então por isso que os falsos profetas foram bem recebidos no meio do povo, porque os falsos profetas profetizavam aquilo que o povo queria ouvir e não o que eles necessitavam de ouvir. Mas, meus amados irmãos, estejamos atentos sobre isso, tá? Atentai para as palavras dos verdadeiros profetas, como uma luz que ilumine em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva resplandeça em nossos corações. Sabendo primeiramente disso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim nos exortou o apóstolo Pedro na segunda epístola, capítulo de número 1, versículo 19 ao 21. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, e amanhã retornaremos já com os tópicos da nossa lição. Deus abençoe.